Senhor deputado Bosco, presidente da Comissão de Cultura do Estado, desta Assembleia Legislativa, senhor secretário Ângelo Osvaldo, doutor Eugênio Ferraz, doutor Marcos Paulo, doutor Bruno Terra, meus senhores, minhas senhoras, aqui me encontro em duas missões. Uma, para dar a presença da Fundação Cultural e Educacional da Arquidiocese de Mariana, que tem como presidente de honra o arcebispo Dom Geraldo Lírio Rocha. E a segunda missão, como presidente da Comissão de Defesa do Patrimônio Histórico da OAB de Minas Gerais. Ambas instituições trazem um traço comum, que é a busca da defesa intransigente da cultura como elemento propulsor da cidadania. Venho repetindo em aulas e em palestras que cultura é a carta de identidade, é o cartão de identidade, é a carteira de identidade de um povo. O pensador francês já o disse, que um povo sem memória é um povo sem futuro. Em Minas Gerais, embora não seja o estado primeiro da federação, porque vem ao nosso mapa apenas quase 200 anos após o descobrimento, é, no entanto, um pedestal desta cultura. Minas consegue ser, sem nenhum falso orgulho, a referência cultural do Brasil. E é nesse sentido que vamos volver os nossos olhares para aquele já longínquo ano de 1926, quando o arcebispo de Mariana, Dom Elvésio Gomes de Oliveira, fez reunir em Juiz de Fora os poucos bispos de Minas. Naquela época eram poucos. A Arquidiocese de Mariana, como todos sabem, abrangia, anos antes, toda Minas Gerais. Depois foi se dividindo, por razões administrativas, e em 1926, não eram muitos, mas eram arcebispos e bispos que tinham um olhar, não engessado no passado, mas um olhar que se volvia para o futuro. Porque já entendiam que povo sem memória é um povo sem futuro. Os tempos se foram, e aqui estamos todos reunidos, sob o palio da Comissão de Cultura, presidida pelo deputado Bosco, para uma grande celebração, para um momento emblemático, diria mesmo histórico, diante deste documento monumental da história cultural brasileira. É um documento que podemos chamar de monumento, no mesmo sentido que a palavra monumento, advinda do nosso latim, significa advertência. Monumentum vem do verbo advertir. Quando estamos diante de uma estátua,
diante de uma edificação histórica, de uma figuração qualquer, estamos sendo chamados, estamos sendo advertidos para o passado, mas naquele presente com o olho no futuro. E aqui nesta mesa, testemunho eu as figuras que se encontram, por conviver com elas ao longo de tantos anos. Vejo ali, à nossa esquerda, o juiz Bruno Terra, que vem buscando trazer a cultura do norte de Minas mais vivida, mais visível, mais próxima, porque a cultura é um fator de integração. Como vejo também o doutor Marcos Paulo. Os dois e eu, membros do Instituto Histórico, temos isto em comum. E com o doutor Marcos Paulo, um traço a mais. Compomos o CEDIF, o Conselho dos Direitos Difusos do Estado. Lá, o doutor Marcos Paulo é um baluarte na defesa do patrimônio cultural de toda Minas Gerais. Embates, ele os tem travado de longa data, alguns renhidos, contra poderosos. Por exemplo, a imagem surrupiada do Museu de Ouro Preto, que se encontrava em São Paulo, em casa de um admirador único, quando o patrimônio cultural é plural. Não é unitário para um. Pertence a todos. Pois a busca daquela imagem pequenina, até simples, se considerarmos as grandes obras, sobretudo do mestre Aleijadinho. Acompanhei de perto e não foi fácil. Buscar aquela lembrança histórica de Minas, artística de Minas, passando quase sob baionetas, para trazer sob ordem judicial para Minas e entregá-lo ao Museu do Aleijadinho como guarda. Depois veio o embate no Poder Judiciário. Não foi fácil. Mesmo assim, estamos sob recurso em grau superior. Veja como é difícil defender a justiça. Mas próximo ali está o padre João Moreira, representando Dom Gil, que também é membro do nosso Instituto Histórico. Homem dedicado à cultura. Ele mesmo, portador de grande cultura, não apenas a cultura sacra. Ele representa bem este espírito da igreja, que não quer para si o patrimônio, quer sim cumprir o dever de por ele zelar, mas quer também o olhar objetivo do Estado, porque os tempos se foram. O que se construiu não se construiria mais. Primeiro, porque os artistas se foram. E segundo, porque os recursos não os há mais. Vivemos um momento de grande pobreza. Situemos, por exemplo, a Arquidiocese de Mariana, que tem o maior conjunto cultural do país, mas enorme dificuldade de mantê-lo. Está aqui o secretário Ângelo, que testemunharia de bom grado as minhas palavras. Ele sabe de perto como é difícil manter as igrejas, e não apenas as igrejas, as capelas, dos distritos os mais distantes, a questão da segurança. E por que não se pode contar com o povo? Porque o povo se empobreceu. A nossa economia, infelizmente,
chegou a um ponto tal, ao longo de muitas décadas, de um sofrimento para o próprio povo. Não há como mais exigir do povo colaborações outras. Então é preciso que haja, como já ouvimos há minutos, a necessidade de um envolvimento coletivo do Estado, da sociedade organizada, daqueles que são responsáveis pela educação e pela cultura, para que a defesa seja objetiva e não apenas de um discurso. Dizia que ao nosso lado está aqui o Ângelo Osvaldo. Este não precisa colocar no seu currículo este momento do seu fazer cultural. Ele o vem fazendo há muito tempo, desde de jornalista responsável pelo caderno de cultura do Estado de Minas. Ainda menino, jovem, ainda o é. Depois como secretário em Ouro Preto. Depois como prefeito. Depois como secretário. E agora como secretário de novo. Sei dele que naquela administração em que foi secretário, que todos entendam, sem diminuir ninguém, foi o secretário que mais visitou Minas Gerais, sem maiores recursos. Foi a comunidades pequenas, modestas, simples, como as cidades de maior expressão. Isto é alguém que sabe somar. Porque a cultura não se vai fazer só com o cofre público, com os projetos de financiamento. A cultura é integração. E aqui, bem próximo de mim, está Eugênio. Eugênio, bem nascido. Traduzindo-lhe a palavra grega. É um homem que nasceu para a cultura. Todos os órgãos por onde passou, inclusive no Ministério da Fazenda, ele transformou aquela cadeira de superintendente numa cadeira de luta pela cultura. O mesmo vem fazendo na imprensa oficial. E assim vejo outros aqui, tantos outros, que sei que aqui estão espontaneamente preocupados com o que eu acabo de dizer. Mas é preciso volver a nossa fala à Comissão de Cultura, ao seu presidente e aos deputados que a acompanham. Vejam o peso dessa responsabilidade. Vejam que eles são os arautos dessa defesa. E nós contamos com eles. Contamos da ação cívica deles. Dessa ação responsável em prol daquilo que não queremos perder e que muitos já perdemos. E é preciso trazer novamente este patrimônio para Minas. Não amando militare, mas pela compreensão. Por exemplo, no Palácio Bandeirante de São Paulo, existem obras que até não escondem. Elas estão no catálogo de cultura de São Paulo. E são de Minas. Não seria um belo gesto das autoridades paulistas de chamar o governo de Minas e dizer estamos devolvendo a Minas? São Paulo não ficaria mais pobre. Minas ficaria mais rica? Não. É que nós estaríamos colocando no lugar devido aquilo de onde não deveria ter saído. Não se arranca um povo da sua pátria, como não se arranca a memória desse povo. Eu agradeço a honra de falar a tantos, à comissão, em nome da Fundação Cultural, sem dúvida alguma, em nome também da Arquidiocese de Mariana.
e em nome da comissão que tem a responsabilidade de falar pela OAB em defesa da cultura de Minas e do nosso patrimônio. Muito obrigado.